Boa noite a todos, com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Muita alegria que a gente pode estar fazendo esse vídeo, para os irmãos e todos os amigos que assistem. E infelizmente a gente, em função dessa pandemia, nós não estamos tendo condição de receber ninguém no templo, em função de não podermos juntar e ter juntamento de pessoas. Então nós vamos usando esses recursos que nos foi dado para comunicar com os irmãos a mensagem da Palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria de refletir sobre um assunto geral aqui com você, que se encontra em João capítulo 15, 14 a 16. João 15, 14 a 16. Leia comigo esse texto aí. Diz aqui: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu quero refletir com você essa noite sobre essa questão da nossa relação com as pessoas, com a igreja, com o público de forma geral, sobre colega, amigo, irmão e pai e família de Deus. Vamos orar antes de mais nada, pedindo a Deus orientação. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra do Senhor com os nossos irmãos e amigos que assistem esse vídeo. Obrigado por essa oportunidade, que essa palavra, essa reflexão que estivermos fazendo hoje, possa atingir o coração de cada um de nós, para assim melhorar a nossa devoção ao Senhor, confessar o nosso pecado ao Senhor e assim te servir melhor com a nossa vida e com o nosso louvor e adoração ao Senhor. Abençoe a vida de cada um. Nós oramos e te pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Estamos numa situação de muita superficialidade, às vezes, de relações. E por mais que elas estejam superficiais, nós estamos vivendo momentos agora de que nós estamos sentindo falta desses relacionamentos. E aí eu pergunto a você, dentro das nossas relações pessoais, nós temos os colegas, né? E eu vou fazer essa pequena definição aqui para a gente se situar, como que a gente está em cada meio do grupo de pessoas que nós estamos relacionando. Você compõe aqui colegas a pessoas que pertencem ao mesmo colégio, à mesma classe, à mesma escola, instituição, corporação, repartição ou sociedade. Aquele que preenche as mesmas funções, que exerce a mesma profissão ou atividade que outras pessoas. Colega de trabalho, por exemplo. Aí eu pergunto, será que tem colegas na igreja também? Nós vamos responder, né? Vamos tentar responder. O que caracteriza um colega? É a temporalidade do relacionamento, a conveniência ou inevitabilidade. Você vai para uma sala de aula, você vai encontrar com outras pessoas lá e você vai ser colega, vai conhecer as pessoas como colega daquela atividade ali. Ou no seu trabalho, a mesma coisa. Então, é em função daquela relação que você tem que gera aquele estado com as pessoas. Então, aquilo ali sai dali, você não tem mais, é como diante do espelho. Você está diante do espelho, você sai diante do espelho, você não lembra mais do detalhe da sua imagem ali naquele momento. Então, você está com um colega, e aquele colega você saiu do emprego, às vezes você não fala mais com ele, você não relaciona mais com ele. Na escola, a mesma coisa, você não tem afinidade nenhuma. Então, e o amigo? Né? Jesus fala aqui, e o amigo? Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. São definições simples, baseadas em dicionário, não é nada complexo. Tem filosofias em cima disso, mas não é o objeto nosso aqui agora. Essa relação de amizade, ela tem uma relação duradoura, incircunstancial.
Então ela não depende ali da circunstância, não depende de você estar na aula, de você estar no trabalho. A amizade ela extrapola a esses ambientes. E Jesus diz aqui para os seus discípulos que vós sois meus amigos, fizeram o que eu vos mando. E aqui ele diz aqui, ó, eu não tenho chamado vocês de servos, mas amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, dentro até dessa simples definição aqui, o que acontece? Jesus está chamando esses discípulos de amigos. Por quê? Existe um afinamento, uma abertura de coração para Jesus com relação a esse discípulo. Esses discípulos, né, no começo dos evangelhos, nós vamos ver, Jesus tirou eles das multidões. Quando Jesus começou a fazer seus milagres nas multidões, fazer o seu ministério, e de repente ele foi chamando esses discípulos. E com o tempo agora, com mais tempo, ele fala para os seus discípulos, olha, vocês me consideram mestre, vocês me consideram Senhor, e eu sou. Mas eu não trato vocês como súdito, mas simplesmente os trato como amigo, porque tudo que o Pai colocou no meu coração eu estou compartilhando com vocês. Então era um primeiro momento de amizade. Jesus estabeleceu essa amizade, ele quis trazer essas pessoas, independente de onde elas faziam, se era pescador, se era coletor de imposto. Meu irmão e amigo está vendo como é que é a diferença? Ele tirou essas pessoas dos seus ambientes e trouxe para junto dele, para mostrar a esses corações tudo que o Pai tinha revelado a ele do céu. Por isso ele vos chama amigo, porque tudo que o Pai nos deu a conhecer, eu tenho falado com vocês. Mas, e o irmão? Por que às vezes nós chamamos alguém de irmão? Ou você vê alguém chamando de irmão? Irmão é a questão do irmão de sangue, né? Quem é um irmão? É aquele que tem a relação de outro que é filho do mesmo pai ou da mesma mãe. Nessa situação aqui, o irmão é vitalício. Você nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, enquanto durar a vida, há essa relação de irmandade. O irmão por finalidade. Existe também o irmão por finalidade. Finalidade que pode ser para o bem ou para o mal. Pessoas a quem alguém é ligada para um fim comum, ajuda mútua, a quem se considera unido por um sentimento ou uma fraternidade universal. Então, enquanto durar o interesse, essa irmandade permanece, essa afinidade. Essa irmandade originada não da relação de sangue, mas originada da afinidade de uma missão qualquer. Nós vemos por que para o bem e para o mal. Você vê bandidos das cadeias falando que o outro é irmão, porque eles têm afinidade ali de resolver o problema deles do crime e eles têm pactos severos ali. Mas tem aqueles considerados irmãos, que não são seus irmãos de sangue, mas que você considera como seu irmão, como se fosse de sangue, porque você tem afinidade em um projeto, em uma missão, e você se afina com aquilo ali. Então, é considerado também dessa questão de irmão. Mas até aqui nós não falamos do irmão da fé, né? Então vamos falar do irmão no sentido religioso, no sentido da fé. O termo irmão é utilizado para descrever um homem que possui mesmas crenças religiosas e que faz parte de uma mesma congregação ou doutrina religiosa. Geralmente está muito ligado a essa questão doutrinária, né? Aqueles que fazem parte daquela doutrina consideram o outro como irmão. É a forma de tratamento adotada pelos integrantes desses grupos religiosos. Nós podemos colocar aqui, pode ser vitalício enquanto durar a nossa vida, ou se esse grupo religioso te levar à eternidade com Deus, ele vai ser eterno. É ou não? Você concorda comigo? Então, nós podemos ter uma relação religiosa enquanto durar a nossa vida por afinidade religiosa, por afinidade de doutrina religiosa, mas se essa religiosidade verdadeiramente nos ligar a Deus, nós vamos ter essa afinidade e irmandade para a eternidade. Vamos ver como Deus faz isso. Então Jesus chama os seus discípulos de amigos, porque ele estava abrindo o coração do Pai para esses amigos. E aí, de repente, Jesus dá uma revolucionada na cabeça dos próprios parentes dele. Numa certa ocasião, estava Jesus em determinado local e chega lá sua mãe e seus irmãos chamando Jesus. Leia esse texto aqui comigo. Mateus 12, 46 a 50.
Olha aqui. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. O versículo 48. Porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ah, tá brincadeira, Jesus, o senhor sabe quem que é, né? Ele sabia quem que era aqueles que estavam lá fora, mas ali ele já estava começando a tratar do reino de Deus, do reino celestial, que não se limita àquela irmandade sanguínea, a mãe sanguínea, o pai sanguíneo. Aí Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e pai. Você está entendendo? Olha, Jesus dá uma revolucionada aqui, ele ajusta o conceito de família. Então a família não é mais o pai ou o irmão que nasceu do mesmo sangue, passa a ser aquele que faz a vontade do Pai. Pai Celestial, Pai que enviou Jesus, Pai que enviou o Redentor, Pai que sacrificou o próprio Filho por amor a esses amigos de Jesus que viviam no pecado, que Jesus veio resgatá-lo. Como que eles... E aí então, como sair de amigo para irmão? Tem jeito? Nós somos amigos, colegas ou irmão? Como nós somos de Deus e um do outro? E os discípulos de Jesus, na verdade, eram amigos ou irmãos? Veja esse texto de Lucas 22, 31 a 34. Veja aqui comigo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, vos roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para uma morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece, antes que o galo cante. Jesus já estava 3 anos com esses discípulos. Jesus já tinha feito tantos milagres com esses discípulos, milagres de pessoas, de cura, de andar sobre o mar, de pescar, de transformar vinho em pão, de transformar peixe em pão, de transformar água em vinho, né? Mas e esses discípulos, olha o que Jesus, meu amigo e meu irmão, que Jesus fala para ele: Pedro, quando te converteres, 3 anos com Jesus, e aqueles amigos de Jesus ainda não eram convertidos. Mas ele achou que era. Pedro achou que era. Senhor, eu estou pronto. Mas ele não estava pronto. Jesus falou: Pedro, você ainda não está pronto. Você ainda vai me negar. Aí eu pergunto para você: quanto tempo nós estamos na igreja? Quanto tempo você fala que crê em Deus? Quanto tempo você é membro de uma igreja? Quanto tempo nós clamamos a Deus por nos livrar dessa pandemia, por livrar de males, por livrar de doença? E será que nós somos colega de Deus? Amigo de Deus? Filho de Deus? Irmão de Jesus? Será que nós somos? Jesus diz aqui, não é que Pedro não amava Jesus, Pedro amava, ele sabia, mas ele ainda não estava pronto. Ele não estava pronto ainda para entender a verdadeira condição de ser irmão de Cristo. E por que ainda não era irmão de Cristo? Porque ele ainda era amigo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto, se os discípulos eram amigos ou irmãos de Cristo? A Bíblia diz que Jesus era filho unigênito do Pai. Jesus era filho único do Pai celestial, filho único do reino de Deus. Porque em Adão nós pecamos e caímos, destituímos essa questão. Aí em João 14:1, olha o que Jesus fala. Vocês estão preocupados? Eu estou anunciando que eu vou partir desse mundo? Ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Jesus está instruindo os seus discípulos a crerem nele. Porque Jesus, homem, é Deus.
Não esqueça disso, Jesus é Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus preparando lugar para os discípulos. Olha, não se preocupe, eu vou preparar lugar. Então, o que Jesus estava querendo dizer nesse texto? Simplesmente que eu estou indo para o Pai e vou preparar lugar para vocês, que eu estou chamando para a casa do Pai. Quem vai para a casa do Pai? Filho. Só entra na casa do Pai, para morar na casa do Pai, os filhos. Os herdeiros, você concorda? Só os herdeiros. Então, e quando esse fato mudou na vida dos discípulos? Como que mudou? Pedro negou Jesus. E eu posso falar muito, quando Pedro negou Jesus, ele olhou para Jesus, viu aquele olhar de Jesus e ele chorou amargamente. Eu acredito que naquele momento ali, Pedro entendeu exatamente quem era Jesus, aquele com quem ele andou 3 anos. E aí, depois da sua morte, depois da ressurreição de Jesus, olha aqui o que acontece nesse texto. Naquele momento lá, que nós lemos, Jesus era filho unigênito do Pai, porque Jesus foi preparar esse lugar aqui, meus irmãos, na cruz. O lugar que Jesus foi preparar na cruz para os filhos e os irmãos que ele iria comprar na cruz. Jesus comprou os seus irmãos na cruz. E na cruz ele desceu ao túmulo por 3 dias, por amor dos amigos que ele teria tornar irmãos, para estar na casa do Pai. Você acredita nisso? Ou você continua sendo colega de Deus? Ou você continua sendo só amigo de Deus? Essa palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Jesus veio, chamou os amigos para estar com ele e abriu o coração. Mas eu quero mais para vocês, eu vou preparar lugar. Jesus então foi para a cruz, saiu do túmulo, ressuscitou. E olha o que diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vimos aqui, filho unigênito. Aí eu voltei aqui. Esse texto aqui, ó, Mateus 28. As mulheres foram procurar Jesus e disseram: ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. As mulheres diziam: e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E como vos digo? É como vos digo. E retirando-se elas daquele lugar, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, era junto, né? Jesus ressuscitado, medo, alegria, é uma êxtase. Correram para anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximaram-se, abraçaram aos seus pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirigem a Galileia e lá me verão. Olha para você ver, você conhecia esse texto, você entendia dessa forma? Jesus subiu à cruz, morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, foi sepultado e Deus o ressuscitou, o tirou de lá. Quando Deus saiu do sepulcro, ele ressuscitou pelo poder de Deus, ele fala assim: vai lá avisar os meus irmãos. A partir daquele momento ali, todo aquele que crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele como Jesus, como seus discípulos fizeram, como todos aqueles que viram aquelas coisas, entregaram a sua vida a Jesus. Jesus fala assim: avisa os meus irmãos que se dirigem para a Galileia e lá me verão. Meu amigo e meu irmão, Jesus quer te chamar para avisar que Ele quer te ver como irmão. Sabe por quê? Ele foi preparar lugar, Ele preparou um lugar junto da casa do Pai. E Ele diz que lá há muitas moradas, muitas.
mas só vai para a casa do Pai os filhos. Eu pergunto, você é filho de Deus? Se eu perguntar isso para muitos, você fala, eu sou filho de Deus, mas às vezes você está enganado, porque hoje está se pregando um evangelho às vezes de enganação, às vezes está se pregando um evangelho fácil, às vezes está se pregando um evangelho sem compromisso, um evangelho de coleguismo, um evangelho de amizade colorida. João 1,12 diz assim, quer ser filho de Deus, quer ser irmão de Jesus, porque ele veio para os que eram seus, ele veio para a sua criação, ele veio para a sua criatura, e a sua criatura não recebeu. A sua criatura não quer saber das coisas de Deus, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da lei de Deus, ele não quer saber da palavra de Deus. A palavra de Deus é só conveniência. Quando ela fala aquilo para mim que eu não aceito, eu dou as costas para Deus. Não pode ser assim. Evangelho de João, capítulo 1, 11, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Eu te pergunto, a filiação, os irmãos, tornar-se filho de Deus, para entrar naquela casa que Jesus preparou por nós, você tem que ser filho. E aqui diz que a sua criatura não recebeu, mas ele diz, todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Isso significa, meu irmão, meu amigo, se você não receber Jesus, não receber a orientação, não estar com Jesus, não tomar uma decisão por Jesus, você ainda não é filho de Deus. Mas Deus pode dar esse poder, se você o receber. Deu-lhes o poder, a saber, aos que creram no seu nome. Crer no nome de Jesus não é simplesmente crer que Ele é uma boa pessoa, que Ele é algo extraordinário, que Jesus é uma mente iluminada. Ele é Deus. Receber Jesus é falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? Jesus reuniu os seus discípulos e o ensinaram por anos a fio. Agora Jesus deixou essa palavra aqui para que todos os ensinos que Ele diz aos seus discípulos, Ele está dizendo para nós hoje, no nosso tempo de hoje. Se você não abrir essa palavra, não estudar nela, não meditar nessa palavra dia e noite e viver em função dessa palavra, você é amigo, você é só um colega. Pode estar no meio de muita gente. Você pode até se confundir com o irmão, pode até se confundir com colegas mais achegados, mas você pode não ser filho de Deus ainda. Pense nisso, reflita nisso e você tem que tomar uma decisão. Jesus foi preparar lugar para os filhos, para os herdeiros, para os seus irmãos. Maravilhoso aquele texto que lemos. Aquele poder que Deus dá é uma conversão que nós chamamos. É chamado de conversão. Aquele que Pedro só aconteceu com Pedro depois que ele negou Jesus. O último olhar de Jesus, enquanto estava vivo, é que levou Pedro à conversão. E mesmo assim, depois de tudo isso, Pedro ainda titubeou, os discípulos de Jesus titubearam. E só verdadeiramente veio receber esse poder de Deus para serem ousados, para serem dedicados e verdadeiramente convertidos no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como promessa de Deus. Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos sozinhos. Eu vou enviar do Pai o Espírito Santo. É Ele que vai dar coragem para vocês serem meus irmãos e testemunhar de mim, crer no meu nome. Então a conversão bíblica é uma transformação absoluta e irreversível. João 3,3, você lê todo esse capítulo lá, você vai ver que ele vai falar de Nicodemos. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A conversão de uma pessoa é algo tão revolucionário que Deus compara com um novo nascimento. Quando só estamos na mesma classe de Jesus, quando só estamos ainda rodados na mesa de Jesus, sem conversão, nós somos às vezes amigos, somos simplesmente pessoas que conhecem, mas na hora do teste, na hora da prova, nós não passamos na prova. Jesus quer pessoas nascidas de novo. Nascido de novo é nascer do Espírito, é nascer da vontade. E quem nasce de novo, a pessoa convertida não tem volta, não tem reversão.
Assim como um filho que nasce do ventre da mãe não volta para o ventre da mãe. Aquele que é nascido de novo, que vem do Espírito Santo de Deus, também não tem jeito de voltar para o mundo novamente. Não tem jeito. Você é nascido de Deus, você vai confiar na palavra de Deus. Você vai confiar nos preceitos de Deus, você vai querer viver os preceitos de Deus. Pense nisso e veja se sua vida está adequada para isso aí. Se aquele lugar que Jesus preparou para você está lá, você vai adentrar nesse lugar. Finalizando aqui, Jesus ajuda nesse conceito de família. Então, só finalizando, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai Celeste. Então, enquanto nós estivermos sendo amigos, colegas, sem tomar uma decisão, sem verdadeiramente nos mergulharmos na palavra de Deus, viver a vida com Deus, independente da circunstância, nós ainda não somos irmãos de Jesus. E só vai herdar lá o reino do Pai Celestial, os seus irmãos. É por isso que a nossa salvação é por Jesus. É por isso que ele fala lá em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Queremos adentrar aquela casa celestial que Jesus foi preparar? Jesus é o caminho. Não existe outro caminho sem Jesus. E eu pergunto a você, você é colega? Você é amigo? Você é irmão? Ou você é filho e herdeiro da missão e eterno? Eu espero que todos vocês que estão vendo esse vídeo sejam irmãos de Jesus. E aí nós podemos declarar que somos irmãos uns dos outros. E eu posso verdadeiramente falar assim, você é meu irmão, eu sou seu irmão, porque nós professamos a mesma fé, a fé em Cristo Jesus, a fé naquele que desceu ao túmulo por mim, e que no túmulo, na cruz, saindo do túmulo, ele comprou o lugar para nós no céu, com o seu sangue, com o seu sofrimento. Aquele pecado que tinha na minha vida, ele perdoou e resgatou-nos das garras do inferno, das garras do pecado desse mundo, das ideias desse mundo, para o reino celestial. Que Deus abençoe sua vida, a minha vida, a vida de todo o povo de Deus parado na face da terra, para pertencermos a esta família de Deus. Aquele que faz a vontade do Pai Celestial é seu irmão, de sua mãe, de sua família. Oremos a Deus para que Deus os abençoe. Senhor Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra com todos os nossos amigos e irmãos. E que aquele que ainda não tomou a decisão de crer no Senhor Jesus Cristo, de arrepender dos seus pecados, de se tornar um irmão verdadeiramente de Cristo, o seu Espírito Santo atua no coração dessa pessoa, para que ela verdadeiramente possa aceitá-lo. E aquele lugar que o Senhor foi preparar na cruz do Calvário, na ressurreição do seu Filho Jesus, ela possa ser um lugar que também nós vamos adentrar o dia que partirmos desse mundo. Porque nós já somos do teu reino, em nome de Jesus. Abençoe a todos no restante dessa semana que hoje se inicia. E nós oramos a Ti agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você durante todo o correr da semana, com sua família e com todos aqueles que relacionam com você. Boa noite.